Olá a todos, este vai ser o primeiro vídeo do Guerra e Paz, o primeiro de 4 vídeos desta edição de 4 volumes. Espero que gostem. Em princípio estes vídeos sairão um por mês, daqui até março, abril sairão os outros 3 livros. Na primeira parte deste vídeo eu tentarei dar apenas um contexto geral aqui do primeiro livro, sem spoilers, e a partir de um determinado ponto do vídeo em que eu não tenho a certeza se será spoiler para vocês, eu deixarei então o aviso para quem ainda não leu o livro e não quiser continuar a assistir por enquanto. Aqui no romance do Guerra e Paz, digamos que não há uma história central e principal no livro. A história vai ter imensos personagens e o narrador, como um narrador omnisciente, vai acompanhar pequenas histórias dos diversos personagens que se vão de alguma forma interligando entre si, mas acaba por não ser uma trama concentrada num protagonista e digamos que o protagonista no fundo será a sociedade da Rússia daquela época, os acontecimentos históricos que estão ali presentes. E ela vai então iniciar-se no início do século XIX, no ano de 1905, na Rússia e também na Áustria e na República Checa durante as batalhas contra o exército de Napoleão. E entre a enorme quantidade de personagens que tem o romance, conseguimos distinguir 3 núcleos principais de famílias. A família de Vassili, a família Rostov e a família Bolkonsky. E durante a primeira parte do livro vamos maioritariamente assistir a cenas ali da sociedade onde estas 3 famílias estão presentes e onde existem alguns jovens que se preparam ali para ir para a guerra com o exército russo contra o exército de Napoleão. Depois, então, vamos assistir a essas cenas de batalha onde os austríacos são aliados com os russos e vão combater ali na zona da Áustria e na batalha de Austerlitz na República Checa. E, na verdade, as descrições de guerra de Tolstói acabam até por ser interessantes pela forma como ele narra, pela subtileza. E podemos ver isso, por exemplo, neste exemplo. O destacamento de cobertura ao lado dos canhões de Tushin fora-se embora, por ordem de alguém. Ainda a batalha ia a meio. Porém, a bateria continuava a disparar e só não foi tomada pelos franceses pela simples razão de que nem sequer podia passar pela cabeça do inimigo que 4 canhões sem qualquer proteção pudessem continuar atrevidamente a fazer fogo. Foram as ações enérgicas desta bateria que levaram o inimigo a pensar que as forças principais dos russos estavam concentradas aqui no centro. Por 2 vezes tentou atacar este ponto e por 2 vezes foi rechaçado pelos tiros dos 4 canhões solitários na elevação. Apesar do narrador ser omnisciente, as batalhas vão ser relatadas do ponto de vista dos russos e dos austríacos e assim como os franceses tinham Napoleão para adorar como o seu imperador, aqui os russos tinham o seu imperador Alexandre I para adorar. Toda a gente desejava uma única coisa: enfrentar o inimigo sob o comando do imperador o mais depressa possível. Sob o comando do imperador era impossível não vencer, fosse quem fosse. Depois da revista era assim que pensavam Rostov e a maioria dos oficiais. Depois da revista todos tinham mais certeza na vitória do que teriam após 2 batalhas ganhas. O que é estranho é os russos estarem a combater contra os franceses e, por hábito, de vez em quando, em sociedade, para dar ênfase a determinadas falas, eles falavam na língua francesa. E era quase como chique ou estava na moda de dizer certas partes em francês nas suas falas. Essas partes em francês estão aqui transcritas em francês e depois traduzidas em notas de rodapé. Mas o que é facto é que realmente isto se passava assim historicamente, assim como as batalhas que são descritas aconteceram mesmo historicamente, bem como a referência a alguns personagens militares e alguns heróis da história estão aqui presentes no romance e acho que ler Guerra e Paz acaba por ser uma forma interessante de se conhecer a nossa própria história ou a história da Europa sem ser através daqueles livros mais académicos e que às vezes se tornam um pouco mais secantes.
E não é por ser um romance histórico que ele é difícil de se ler. Nas primeiras páginas, digamos que 100 ou 200 páginas, talvez seja a parte mais difícil, enquanto não nos habituamos aos imensos nomes russos. Por isso é que é bom também ir fazendo apontamentos desses nomes para não nos esquecermos e para nos começarmos a habituar a esses nomes mais rapidamente. Mas depois disso a leitura torna-se bastante agradável. A escrita de Tolstói é maravilhosa, as descrições são ricas. A nível psicológico conseguimos ver o que é que se passa ali na cabeça dos personagens. Pode assustar ler uma obra tão extensa e tão grande, mas se encararmos isso de uma forma leve e não nos pressionarmos em ler o livro rápido, porque não é um livro para se ler rapidamente, pelo contrário, a história deve ser saboreada, os detalhes são para ser apreciados e de certeza que no final valerá muito a pena. E só para ter um exemplo de como este livro não é apenas uma história densa ou propriamente com uma escrita difícil, eu vou-vos ler aqui uma passagem que é muito engraçada, de um dos meus personagens favoritos, que é o Denisov, que tinha a característica de trocar os R's pelos G's. E o tradutor, nesse aspecto, os tradutores, o Nina Guerra e o Filipe Guerra, fizeram aqui um excelente trabalho, porque eles adaptaram essa característica do personagem ao português para preservar o humor do personagem. E eu vou-vos ler então aqui uma passagem só para vocês apreciarem. "Porquê é que não estás bêbado hoje?" perguntou Nesvitsky a Denisov. "Nem dão tempo para a gente sem bebedar?" respondeu Denisov a Nesvitsky. "Arrastam todo o dia o regimento, ora para um lado, ora para o outro. Combater é combater. E isso só o diabo é que sabe o que é." "Ena, está hoje muito janota", disse Nevitsky, observando o mentique novo de Denisov e o chairel novo do cavalo. Denisov sorriu, tirou da bolsa de couro um lenço encharcado de perfume e pô-lo debaixo do nariz de Nesvitsky. "É obrigatório. Vou pagar a batalha. Fiz a barba, lavei os dentes e perfumei-me." Bom, e daqui para a frente, como eu não tenho a certeza se o que eu vou dizer é propriamente spoilers, quem não leu o livro Guerra e Paz, mas pretende ler mais tarde, sugiro que coloque este vídeo na sua lista de reprodução do YouTube para ver mais tarde, a lista precisamente chamada de ver mais tarde. E agora vou então fazer alguns comentários mais específicos. No livro vai haver um personagem que para já está a ser um dos meus favoritos, que é o Pierre, que no início da história ele é retratado como um sujeito gordo e de óculos, desajeitado, em que a sociedade, digamos que o despreza de uma forma subtil àquilo que ele diz e às suas opiniões. Mas o Pierre, que é filho ilegítimo de um senhor chamado Bezukov, como apelido, vai a uma determinada parte da história herdar a sua herança quando ele morre. Pierre torna-se rico então. E de um momento para o outro a sociedade começa a bajulá-lo, começa a rodeá-lo, a querer casá-lo com as suas filhas ou com uma das suas filhas, logicamente por interesse. E o príncipe Vassili é um deles. Ele vai, digamos que, empurrar a sua bela Helene, a sua filha, para cima do Pierre. O Pierre no início acha que a Helene não é assim tão inteligente e não é assim nada de especial, mas a um determinado ponto começa a se apaixonar por ela ou a julgar que está apaixonado por ela, embora não saiba muito bem como é que há de agir com ela. No aniversário dela, o Vassili, que é o pai da Helena, então, continua a pressionar Pierre para tomar o passo para fazer a proposta de casamento à bela Helena, mas ele não há meio de agir. E a um determinado ponto o Pierre e a Helene estão sozinhos no final da festa de aniversário de Helene, e o Vassili, vendo que Pierre não toma a iniciativa, entra de repente pela sala onde estão os dois e diz: "Deus é grande", disse o príncipe Vassili. "A minha mulher contou-me tudo." Enlaçou com um braço Pierre e com o outro a filha. "Liólia, minha amiga, estou muito, muito contente." A voz dele tremia. "Eu amava o teu pai e ela será uma boa esposa para ti.
Que Deus vos abençoe. Basicamente, aqui o Vassili forçou o compromisso entre os dois. O Vassili deixou-os novamente a sós, o Pierre continua desajeitado sem saber como agir. Nestes casos diz-se qualquer coisa especial, pensava ele, mas não havia meio de se lembrar do que se dizia nestes casos. Até que Helene toma a iniciativa, beija o Pierre e ele pensa: agora já é tarde, acabou-se. Também a amo, pensou Pierre. Je vous aime, disse ele, tendo-se lembrado finalmente do que era preciso dizer nestes casos. Mas estas palavras soaram-lhe tão pobres que teve vergonha de si mesmo. Na obra vão haver então estes momentos de leveza e de humor. Em contraste, nos momentos de guerra há alguns momentos em que há muita tensão e há muita presença da ideia de que a morte poderá estar muito próxima. E uma dessas partes é esta. Não desejaria nada, nada. Não quereria mais nada se estivesse lá, pensava Rostov. Em mim próprio e neste sol há tanta felicidade, mas aqui os gemidos, o sofrimento, o medo e esta imprecisão, esta pressa, voltam a gritar alguma coisa e correm todos de novo para trás e eu corro com eles. Eis a morte por cima de mim, ao meu redor. Mais um instante e nunca mais verei este sol, esta água, este desfiladeiro. No final deste primeiro livro, os russos e os austríacos vão ter uma grande derrota na Batalha de Austerlitz por causa de estratégias militares bastante inteligentes de Napoleão, em que ele finge que está fragilizado e em que o nevoeiro e as condições de visibilidade vão ter um papel crucial no culminar desta batalha. E um dos elementos da família Bolkonsky, o Andrei, acaba por ser ferido gravemente e é feito prisioneiro de guerra de Napoleão. E no momento em que Andrei se encontra diante de Napoleão tem este pensamento. Aliás, tudo lhe parecia inútil e insignificante frente ao rigoroso e majestoso desenrolar dos pensamentos que lhe causava a fraqueza devido à perda de sangue, o sofrimento e a espera da morte próxima. Olhando Napoleão nos olhos, o príncipe Andrei pensava na futilidade da grandeza, na miséria da vida, cujo sentido ninguém podia compreender, e na miséria, ainda maior, da morte, que nenhum ser vivo compreendia nem podia explicar. E é neste momento intenso então que termina o primeiro livro do Guerra e Paz. Começa bem a história, já está a ser bastante emocionante. Se a continuação for tão boa como esta primeira, este vai de certeza tornar-se assim um dos meus grandes livros favoritos. Espero que tenham gostado então, vemo-nos no próximo vídeo, tenham umas boas leituras e uma excelente semana.